Hoje começa o julgamento sobre uma morte. Mas olha só, essa morte, existe por trás dessa história uma versão, que você vai ver na reportagem. Foi uma discussão que aconteceu em um posto de combustíveis. O motorista atropelou o vigia, isso foi aqui em Curitiba. O motorista que comete esse atropelamento, ele disse que foi acidente. Calma que você vai entender na reportagem do William Bittar tudo o que foi que aconteceu. O Adriano Furtado dos Santos, ele era o vigilante que morreu nessa situação. Isso foi aqui no bairro Alto, aqui em Curitiba. O motorista que dirigia esse carro, volta aquela imagem do carro para mim, Bira, por favor. É o José Antônio da Silva, ele que vai para julgamento. É impressionante, dá uma olhada como ficou. É um carro importado, uma BMW, um carro que custa mais de 150 mil reais. A gente preparou essa reportagem para explicar direitinho para você como foi que tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Adriano Furtado dos Santos trabalhava como vigilante em uma farmácia no bairro Alto, em Curitiba. O rapaz trabalhador agora é uma lembrança para a família que ainda espera por justiça pelo que aconteceu. A gente se compadece com a dor das outras pessoas, pede para que Deus nunca nos coloque numa situação dessa. Mas quando a gente se vê numa situação dessa, é revoltante. Saber que o meu irmão, que podia estar aí com a gente, não vai estar mais. Que a gente não vai ver mais as piadas, o sorriso, as brincadeiras dele. E que a vida dele foi ceifada de uma forma assim tão violenta. Imagens de câmeras de segurança mostram Adriano em uma moto saindo de um posto. Mas um veículo que estaria em alta velocidade atinge a motocicleta e prensa Adriano contra outros veículos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida. Mas o que poderia ser um acidente de trânsito, na verdade, para o Ministério Público, foi um assassinato proposital. Como era de costume, sempre que o Adriano saía do serviço, ele vinha até o posto de combustíveis porque já tinha amizade com os frentistas. E naquela noite, em uma conversa com outro motorista que queria completar o óleo do carro, a simples conversa se tornou ameaças e das ameaças se tornaram agressões de ambas as partes. O Adriano foi orientado a ir embora. O motorista foi atrás e isso teria causado a morte dele. Uma testemunha que estava no posto foi ouvida pela polícia e confirmou tudo isso. E ainda relatou no depoimento que ao sair do posto para perseguir Adriano, o motorista teria dito: "Eu vou matar esse cara". O Adriano foi indo sentido a moto dele e o José assim com o negócio na mão, o Adriano com a arma dele na mão, né? Que era a barra lá que ele achou. E nisso ele pegou a moto, né? Ligou e saiu. Aí, nisso que ele saiu, o José, né, falou, não, os caras tá f***, vou matar ele, né? Tipo, empurrou a esposa dele pra dentro do carro, assim, ela não queria, né? Ela, tipo, fazendo uma gritaria, né? Empurrou a esposa dele pra dentro do carro, né? Fechou com tudo ali a capô do carro e saiu, tipo, em direção onde o Adriano foi, né? O motorista foi identificado como José Antônio da Silva e Souza. Na denúncia, o Ministério Público apontou que ele dirigiu embriagado e não tinha permissão para conduzir veículos. E aqui, as versões contraditórias do José, segundo as investigações. Ao ser interrogado na delegacia na primeira vez, falou apenas sobre o acidente e que o motociclista freou e foi atingido, pois não conseguiu frear também. Só que não mencionou nada sobre a briga anterior e que sabia quem era o motorista que ele atingiu naquela noite. Esta seria a única versão do José para o que teria acontecido durante aquela noite. Só que tudo mudou quando a esposa dele também foi chamada na delegacia para prestar depoimento. E ela confirmou a briga que antecedeu o acidente. E então, quando José foi ouvido pela segunda vez, citou a briga, mas negou que quisesse matar Adriano. Existiu sim, mas não assim, da forma que foi narrado aí. E eu não esperava que ele ia frear ali. Eu não esperava. E ele freia a moto dele. Só que quando ele freia, eu escuto o barulho. Eu falei para minha mulher, nossa, olha aí, tá vendo o que ele quis? Ele bateu no carro da frente. Só que nisso eu freio meu carro com tudo e minha esposa vem a bater a cabeça no para-brisa do carro e se machuca. Entende? E o meu carro foi derrapando e eu evitando o acidente. E pego o rapaz da moto. E o rapaz cai no chão. José foi preso em flagrante e fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava embriagado. Além disso, o laudo da criminalística apontou que José estava a 93 km por hora quando causou o acidente.
bem acima do limite de velocidade da rua, que é de 40 km por hora. Digo, confirmo e afirmo, não foi um acidente de trânsito. Teve um enredo inicial, uma possível discussão entre o Adriano e o José foi atrás para matar o Adriano. Não foi um acidente de trânsito. O José narra que foi um acidente de trânsito, mas é mentira isso. Ele foi para matar o Adriano. O Ministério Público também entende que José tinha consciência do que estava fazendo e, por esse motivo, denunciou ele por homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, além da embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. A família tá abalada, tá inconsolada, porque até hoje narraram que foi um acidente de trânsito. E nós já narramos que não é essa a verdade. A verdade é que José foi com vontade, consciente de matar Adriano e passou com o carro por cima de Adriano. Morto não se defende, né? São as pessoas que estavam, era ele e essa outra pessoa. E ele não tem como se defender. Então a gente, enquanto família, não vai deixar que a imagem e o nome do meu irmão seja sujo. Olha só, né? Que história, que reportagem bem contada pelo William Bittar. E aí você vê que para o Ministério Público realmente não houve acidente. Muita coisa foi investigada e a reportagem foi bem detalhada, bem a fundo de tudo que aconteceu. E o depoimento da família no final, né? Ele não está mais aqui para se defender.